ti, yo quiero tanto nacer de nuevo. Cambia, Senhor, mi corazón, que es viejo por un nuevo. Humildemente pido a ti, yo quiero tanto nacer de nuevo. Cambia, Senhor, mi corazón, que es viejo por un nuevo. Sabe, quando a pessoa entende a necessidade mais grande que ela tem, que não é resolver um problema em si. Eu sei que mientras uno está en el ojo del huracán, com um problema familiar, um problema econômico, claro, uno só pensa em sair do problema, uno só pensa em resolver o problema. Mas a raiz do problema não será resuelta. Porque o maior problema da pessoa é espiritual. A ausência de Deus, do Espírito Santo dentro da persona, é o que la fragiliza, é o que la debilita, é o que não la deja ser frente a las situações que ela enfrenta a diário. Veio aqui Jesus, quando ele estava ascendendo, antes de ascender aos céus, ele reuniu a seus discípulos e lhes deu uma ordem muito implícita. Ele dijo a seus discípulos: não salgam de Jerusalém hasta que não seais bautizados com o Espírito Santo. Por quê? Qual o motivo? Jesus, ele tinha interesse de que o evangelho fosse esparcido. Jesus, ele queria que todos os pueblos, línguas, nações oyeran hablar de lo que ele é, de lo que ele hace. Mas ele não permitiu que seus discípulos lo hicieran antes de receber o Espírito Santo. Jesus não colocou em primeiro lugar a necessidade de levar a palavra. Ele colocou em primeiro lugar a necessidade que eles tinham. E é isso que eu quero que você entenda nesta manhã. Sua maior necessidade não é que seu marido regresse, não é que sua esposa lhe volte a amar. Sua maior necessidade não é a deuda, não é a enfermidade. Sua maior necessidade está em que o Espírito Santo venga sobre sua vida. Porque se você recebe o Espírito Santo em sua vida, todo o demais você vai arreglar. Todo. Mas se você não tem o Espírito Santo, sabe o que acontece? Você se cansa. Você se cansa. Você se cansa de lutar. Você desiste. Você começa a ser negativo, a pensar que não tem mais solução para seu caso. Por quê? Porque você já não tem mais forças para lutar. Então, Jesus, ele sabia que a necessidade dos discípulos era esta, e por isso ele foi tão incisivo, por isso ele foi tão determinante. Não salgam de aqui, esperem, ou seja, priorizem o Espírito Santo, priorizem isso.
Eu vou mostrar uma coisa. Abra sua Bíblia, por favor. E no Evangelho de São Juan, capítulo 16. São Juan 16. Encontraram? Vê aí. Já? São Juan 16, verso número 7. Vê lo que Jesus, ele dijo. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque se não me fuere, el Consolador não vendrá a vosotros. Mas se me fuere, que passa? Os lo enviarei. Mira-me a mim, por favor. Jesus chama o Espírito Santo de quê? Consolador. Consolador. Por que esse nome? Por que Consolador? Porque o Espírito Santo, ele tem uma função, uma delas tantas, pero o Espírito Santo, ele fortalece a persona. O Espírito Santo, ele dá ânimo para a persona continuar lutando. Ele consuela a persona quando ela não tem a nadie. E normalmente, quando você passa por grandes problemas, você sabe que não pode contar com nadie. Às vezes nem com a família. Ou não é verdade? Amigos, amigo é quando você pode fazer um churrasco na casa fim de semana, les pode colocar umas cervejas ali na mano, que les pode dar uma buena pachangada, ou não é verdade? Aí você vai sempre estar lleno de supostos. Mas quando você cai no fundo, não há amigo. Não há amigo, não há família. Não há nada. E por isso que muitas pessoas, elas começam a pensar em la muerte. Por isso, eu atendi uma pessoa que ela me falou e me disse assim: "O bispo, eu lhe estou escrevendo porque eu já não tenho mais esperança. Eu tenho um grande problema. Eu sou homossexual. Eu sou uma pessoa, o bispo, que ando em um caminho errado. O bispo, minha vida é um inferno. Eu não tenho nada. E eu pensava que tinha amigos. Mas hoje que eu não tenho nada, eu estou encerrado em um quarto. E a única coisa que eu tenho é gana de morrer, para assim descansar. Descansar. Mira você. A pessoa pensa que se ela se mata, ela vai descansar. Não, ela não vai descansar. Aí que ela vai começar a ser atormentada. Aí que ela vai começar a sofrer. Mas por que a pessoa chega a esse extremo de não ter mais forças, de não ter mais entusiasmo, de ver todo gris, de não ter mais ânimo de fazer nada? Por quê? Porque ela não tem a seu lado, ou dentro, ele Espírito Consolador. Porque as lutas, nós outros lá tendremos sempre.
mesmo depois que uno se convierte ao Senhor Jesus, uno não estará livre de las lutas. As lutas vão aparecer, os problemas vão surgir. Pero é diferente quando se tem o Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo lhe guia. O Espírito Santo lhe ilumina. O Espírito Santo lhe dá sabedoria para arreglar o assunto. Lhe dá paciência, coisa que hace falta a tanta gente. E por em cima de todo isso, o Espírito Santo dá-lhe conforto, o consuelo, a paz interior. Eu vou ter problemas fora, mas dentro eu vou estar em paz. Dentro eu não vou estar pensando em suicídio. Dentro eu não vou estar pensando em abandonar a minha pareja, porque penso que se eu la derro, se eu lo derro, se me arreglam meus problemas. Não. O Espírito Santo, ele traz consuelo. Ele estará a seu lado em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis. Ele vai estar aí presente. Por isso que é tão importante que você priorize o Espírito Santo em sua vida. Temos que lutar por a economia, claro. Vamos venir lunes. Vamos fazer a cadena de lunes. Vamos perseverar lunes. Vamos fazer propósitos. Por supuesto, vamos usar a fé. Temos que lutar contra o mal, claro. Viernes. Vou lutar contra a brujeria, contra a envidia, contra o mal. Por supuesto, eu vou seguir lutando. Mas por em cima de tudo isso, eu quero estar lleno do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo está em mim, eu vou a vencer todo. Não há nada, não há problema, não há situação que eu não vença com o Espírito Santo dentro de minha vida. Então, se Jesus, ele estava mostrando aos discípulos, porque os discípulos estavam tristes por el hecho de que ele dijo que se iba, que era chegada a sua hora. Mas Jesus dijo, conviene que eu vá. Conviene. Porque se eu for, eu enviarei o Consolador. Eu o enviarei. Ele vai estar com vosotros para sempre. Amém, gente? Aí Jesus digo assim, mira no que Jesus dijo. E quando ele venga, o que ele hace? Ele quer? Convencerá ao mundo de pecado, de justiça e que? Então se mira-me a mim. Vê que coisa. O Espírito Santo, se ele viene, ele convence. Ele convence. Significa dizer que se você prioriza o Espírito Santo em sua vida, se você se preocupa em llenar-se com o Espírito Santo, lo demás ele vai ser. Ele vai convencer seu marido. Às vezes você quer convencer seu marido à força. Você quer obrigá-lo à força. Às vezes você faz todo para que seu marido lhe ame e ele não lhe ama. E isso lhe está matando. Porque você sabe que ele não lhe ama. Você sabe disso. Você tenta inventar de todo. Mas você não consegue ter o amor de ele. Ou o amor de sua esposa. Você não tem. E isso você não compra com dinheiro. Não se compra com dinheiro. Isso não se adquire na esquina, em uma tenda. O Espírito Santo, ele tem o poder de convencer. Você não vai cambiar sua hija a golpes, a gritos, com ameaças. Você não vai sacar sua hija da droga porque você não vai internar em uma clínica. Porque isso não tem o poder de transformar a nadie. Se fuera assim, o sistema penitenciário haria as pessoas sair de allí
outras, mas elas saem de allí, a vezes piores do que quando entraram. Ou não é verdade? Porque nada tem esse poder de convencer ao ser humano de seus erros. Por mais que você hable, por mais que você tenha razões, por mais que você tenha os motivos, você não consegue convencer a uma pessoa de que ela está errada. Você não consegue. Você não tem esse poder. Eu não tenho esse poder. Então, muitos se cansam por isso, porque querem convencer e não conseguem convencer. Você não vai conseguir convencer seu marido. Você não vai conseguir convencer sua esposa. Você não vai conseguir convencer seu filho, sua madre. Você não vai conseguir. Por mais que você queira, você não vai conseguir. Porque essa obra, ele é Espírito Santo quem la hace. Você não vai conseguir convencer a seu patrão que lhe dê um melhor salário, que reconozca seu trabalho. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir convencer o cliente de que você é um bom vendedor e que você tem um produto que a ele lhe interessa. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Nem você, nem nada. Porque quem tem o poder de convencimento é o Espírito Santo. É Ele quem nasce isso. Eu he visto aqui pessoas, senhoras, que vêm aqui todos os dias pedir oração por seus filhos, pedir oração por seus familiares. O Espírito Santo não está obrando em elas. O Espírito Santo não está obrando na casa delas. Exatamente porque elas não priorizam isso. Elas estão mais preocupadas com os demais que consigo mesmas. Há pessoas que andam errado de viver sua vida em função de outros. Em função de outros. Há mulheres que elas foram abandonadas por seu marido, tiveram que criar seus filhos solas e viveram em função desses filhos. Deixaram de viver por esses filhos. Esses filhos cresceram, formaram suas famílias, lhe deram na patada a ela e ela está sola hoje. Ela viveu em função de outros e se olvidou de si mesma. Se olvidou de sua própria vida. Por isso que Jesus dijo que quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem hace isso. Se você tem o Espírito Santo em sua vida, o Espírito Santo vai convencer todas as pessoas que estão a seu lado do pecado, da justiça e do juízo. Elas serão convencidas. Elas serão convencidas do pecado, porque vão entender que estão separadas de Deus. Elas vão ser convencidas da justiça, porque elas se vão dar conta que as atitudes de elas não são corretas. E elas serão convencidas do juízo, porque elas saberão que se muerem como estão, se vão para o inferno. E é isso que o Espírito Santo hace. Mas como que o Espírito Santo hará isso em sua casa, em seus familiares, em seu entorno, se o Espírito Santo não lo ha hecho ni en usted? Como? Usted é o começo. Usted foi a pessoa que Deus escolheu. É você. Você pode estar aqui hoje por primeira vez. Mas Deus lhe escolheu a você para, através de você, Ele mostrar-se. E se você entende isso e prioriza essa búsqueda ao Espírito Santo, você entende, eu necessito do Espírito Santo. É isso que eu necessito. Eu necessito que Ele esteja em mim. Porque se eu tenho o Espírito Santo em mim, eu vou ter forças. Eu vou ter forças.
Se o Espírito Santo está em mim, eu vou cambiar. Eu vou cambiar. Eu vou ser melhor mulher, melhor madre, melhor esposa, melhor marido, melhor filho, melhor trabalhador, melhor patrão. Porque se o Espírito Santo está em mim, eu serei transformado. E meu entorno será transformado. Minha vida será transformada. Mas o câmbio empieza em mim. Você não pode querer ajudar a outros se você não se ajuda a si mesmo. O primeiro mandamento é: amarás ao Senhor tu Deus. Com todo tu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. Primeiro mandamento. Ou seja, Deus és prioridade. És el kippah. Se acorda el kippah? Se acorda? Não hace falta agarrá-lo. Se acorda el kippah? Deus sobre primeiro. Ele é primeiro. O primeiro de minha vida é Ele. Ele é minha prioridade. A prioridade lá tem Ele. Nada está por em cima de Ele para mim. Nada. E o segundo mandamento é: amarás a quem? A quem? A tu próximo. Como quem? Então se pensem nessa palavra. Então, primeiro está quem? Deus. E depois de Deus está quem? Quem? Que próximo nada. Porque ele disse que eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. Como que eu vou amar meu próximo se eu não me amo nem a mim? Então, se é Deus, depois sou eu. Porque eu tenho que amá-lo como a mim. Mas eu não me amo. Não me amo. Porque eu me estou matando. Eu estou enfermo por causa de outras. Deixei de viver minha vida. Já não vivo mais. Só penso nos demais e me olvido de mim. Não cuido de mim. Não tenho relação com Deus, porque minha relação com Deus é por outros, não é por mim. Eu estou buscando a Deus para resolver problema de outros, e meu problema eu não resolvo, porque meu problema é que eu estou separado dele, e eu não me uno a ele. Então, como? Porque depois de Deus estou eu, não está minha mulher. Porque eu não vou poder ajudar a minha mulher se eu não me ajudo a mim mesmo. Eu quero salvar meu matrimônio, mas como que eu vou salvar meu matrimônio se eu continuo sendo mau caráter? Se eu continuo sendo agressivo? Se eu continuo sendo bebedor? Se eu continuo sendo drogado? Se eu continuo sendo uma pessoa agressiva? Como que eu vou recuperar minha mulher se eu não me recupero? Se eu não lo hago por mim? Como que eu vou sacar meu hijo da droga se eu sou uma depressiva, neurótica, possessiva? Como se eu não hago por mim? Como que eu vou fazer por eles? Como? Como que você vai recuperar seu marido se você continua sendo uma mulher celosa, nerviosa, histérica, mal-humorada, trompuda? Como? Pensa-lo, Senhor, Senhora. Pensa-lo como? Como? Como que eu orei por outro se eu não lo hago por mim? Por favor. É questão de inteligência. É questão de usar a cabeça. Por isso que eu tenho que amar a Deus. Ou seja, eu tenho que priorizar essa búsqueda a Deus. Mas eu me tenho que amar. E se eu me amo,
Então eu vou lutar por minha salvação. Eu vou lutar para estar cerca com Deus. Eu vou querer ter uma comunhão com Deus. Eu vou querer ter o Espírito Santo para mim. Porque se eu o tenho em mim, eu contagio a todos os demais. Amém? Me hago entender? Então, Jesus, Ele deixou claro. Quando Ele venga, Ele convence. É Ele quem faz isso. Não se preocupe com os demais. Se preocupe com você. Mas, bispo, é muito difícil ter de chegar em casa e encontrar sua casa de patas para arriba. É verdade. É difícil. Mas é que você não está conseguindo entender que sua vida, que você está de pata para arriba. Você só não consegue ver a luz demais. Mas você não está conseguindo ver-se a si mesmo. Quando você tem suas crises emocionais, seus pensamentos de loucura, quando você tem seus llantos, suas ganas de desaparecer, quando você cai em depressão, quando você chora naquela recâmara sola, isso está reflejando o problema de sua alma. É que sua alma está sola. Você está lutando solo. Você não vai conseguir. Mas, bispo, eu creio em Deus. Não se preocupe, o diabo também crê. O diabo crê tanto em Deus como todos os seres que estão aqui, quanto eu. Ele crê em Deus, e não apenas crê. A Bíblia diz que ele está tembla, porque ele sabe quem é o Senhor Deus, e nós outros não o sabemos. Então, esse hecho de que você creia em Deus não vai ser nada. Não basta que você creia. Você tem que tê-lo dentro de seu ser. Mas você só o tendrá se você entende isso e empieza a buscar isso mais que o ouro, mais que a glória, mais que todo o que essa vida pode dar. Eu quero Jesus dentro de mim.